Deus escolheu para manifestar na terra a sua vida. Nós fomos chamados para manifestar diante de todos os povos, todas as línguas, de todo mundo, a glória de Deus. Este privilégio que você recebeu, eu recebi, nós recebemos, não é para estacionar, mas para crescer, multiplicar e dar fruto. Amém? Peço aos irmãos que se acomodem, sempre, em nome do Senhor Jesus. E quero dizer que já foi liberado o tema da jornada, para quando mês que vem estarei de volta. Mês que vem, no final do mês, estarei de volta. Não terá semana apostólica, terá dias normais da palavra apostólica. Mas a jornada terá sexta, sábado e domingo, tá? Eu chego aqui na sexta-feira, dia 28, pela manhã. O tema já foi liberado, porque veio no cântico. Vai ter uma jornada no Rio. Essa jornada vocês estão recebendo, não foi a última, foi a antepenúltima no Rio, como a antepenúltima no Espírito Santo, que já teve uma outra antes, depois da que vocês estão ouvindo. E vai ter uma outra no Rio antes do aniversário do ministério. Eu podia liberar o tema que vai agora ter lá. Mas no cântico Deus liberou. A última jornada já aconteceu no Rio e no Espírito Santo. O tema é Operando Deus. O cântico foi Operando Deus. Amém? E Deus operou muito no Espírito Santo, operou no Rio. E creio que vai operar aqui. Então o tema é Operando Deus, como está lá em Isaías. Amém? Amém. Mas nós somos frágeis. Nós somos frágeis que Deus usa. Deus não usa nenhum poderoso. Nenhum que se acha forte. Nenhum que se acha o tal. Quanto mais você se achar frágil, mais Deus vai te usar. Mais Ele vai te usar. Mais Ele vai te usar. Para que jamais você se glorie. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Amém? Então, esses que se acham, como disse Paulo, a capacidade não é minha, a suficiência é de Deus. Não pense que eu recebi de mim mesmo, que vem de mim mesmo, a capacidade, a suficiência de Deus. Por isso ele foi o apóstolo da graça. Porque ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas aprove Deus revelar sua graça em mim. Porque se acha o menor de todos. E se acha frágil. Porque orou a Deus por um momento frágil. E Deus disse, não. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa aí. É aí que eu uso, é aí que eu glorifico o meu nome, é aí que eu deixo os outros sem entender. Como Deus usa tanto. Esse que não tinha nenhuma condição de ser usado. Quanto mais você se vê uma pessoa frágil. Mas se entendendo uma coisa, Deus é todo poderoso e irmãos. Não importa onde você estiver, Ele vai te usar grandiosamente. Amém? Porque jamais você vai se queimar. Não te atinges as chamas tão fortes que você vê atingindo tanta gente. Amigos que conviveram contigo na infância, já foram embora, já foram atingidos, e você está ali intacto, guardado pelo Senhor, seguro. Deus te mostrando que você é como aquela sarça. Mas, quanto mais o fogo aumentar, menos te atinge. Glória a Deus. Porque você está nele, vive nele. E por maior que seja a tarefa que Ele te dê, mais o fogo se aumenta. Mas mais a glória de Deus se manifesta na tua vida. Eu creio. Amém?
Então essa mentalidade faz que Deus nos use muito aqui nesta terra. Amém? Eu gostaria que os irmãos orassem por dois motivos. Primeiro, os 25 anos, começassem a orar, os 25 anos da instituição Comunidade da Fé no Brasil. Não é pela Comunidade da Fé no Rio, é pela instituição Comunidade da Fé no Brasil, que existe há 25 anos. Então a Comunidade da Fé no Brasil, do Rio, deixou de fazer aniversário para dar lugar à instituição. Amém? E as outras que vêm acontecendo faz os seus anos. Também orar pelos 6 anos, ou 5, pelos 5 anos, da Comunidade da Fé no Brasil, João Pessoa. Amém? Da Paraíba, em nome do Senhor Jesus. E creio que Deus está levantando um grande ministério. Amém? Deus está preparando um grande ministério. E este tema, o mesmo espírito do profeta, é para que Deus também, na sequência, não sei quanto tempo Deus tem para este profeta, mas se vocês já têm uma visão correta, Deus me chamar, me levar, porque eu quero dizer para os irmãos que eu tinha uma grande preocupação. Eu vi os outros ministérios com milhões e milhões e milhões. Eu ficava ansioso. Tinha uma ansiedade, sim. Meu Deus, os outros ministérios, milhões e milhões. Igrejas se tornaram megas igrejas. E um dia o Senhor falou no meu espírito, dirigindo. Eu dirijo muito no Rio, espaço longo. Dá para meditar bastante. Trânsito terrível, né? Só com ar-condicionado. E ali o trânsito às vezes está ruim, mas no ar-condicionado está bom. Né? E Deus disse ao meu espírito: cada um tem uma obra aqui na terra. E a cada um eu dei uma forma de fazer a obra. E nenhum deles vai ser mais glorificado. Lembramos de glorificado. Eita, agora. Não é porque aquele ministério tem 1 milhão de pessoas, ele vai ser mais glorificado do que aquele que tem 200. Naquele dia, quando todos chegarem diante de mim, eu não vou falar para aquele que na terra conseguiu 1 milhão de pessoas, nem te honrarei mais do que aquele que conseguiu 200, 300 pessoas. Todos receberão a mesma honra, meu filho. Porque não é nenhum homem que faz, sei eu que faz. Então, cada um eu dei para fazer de uma forma. O que pesa nesta obra é o amor. Eu sei que nisso você sempre fez com muito amor. Então, ali em diante, acabou a minha preocupação. Não queria que Deus me levasse, que eu fosse, porque queria ir, mas deixar a obra com meus pastores e pastoras, com muitos e muitos. Hoje eu digo que a qualquer momento, se o Senhor me chamar, estou preparado. Porque nesses anos todos, esta obra foi feita com muito amor. Ninguém vai receber mais, meu filho. Porque o que eles fizeram, não foi eles que fizeram, foi eu que fiz. Então, esta palavra, o mesmo espírito do profeta, quem sabe está preparando o sucessor. E sem que vocês pudessem ver, ouvir essa palavra, talvez não tivesse conhecimento. Não é? Não tivesse conhecimento. Amém? Então, não sei quantas vezes voltarei aqui. Não sei se 2, 3, 10. Esta palavra é muito importante você entender. Amém? Para que não esqueçamos do segredo do ministério frutífero. Hoje, quem começou
A Assembleia de Deus não está mais aí. Mas o Espírito continua. Mais de 100 anos. Quem começou a Igreja Batista não está mais aí. Mas ela continua. Quem começou muitos ministérios continuam aí na Igreja de Nova Vida, que foi o McAllister, o bispo McAllister, que veio americano, começou lá e trouxe para aqui no Brasil. Não está mais aí. Mas eles continuam no mesmo Espírito. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O mesmo Espírito do profeta é o tema. E vai fechar um ponto para terminar no mês que vem. E no Rio de Janeiro eu estou recapitulando até que todas as comunidades terminem juntas. Não vou começar um outro tema até que a última comunidade termine junto. Recapitulo. O Espírito Santo está no mesmo ponto, não é? Daqui. Então, o segredo de ministério frutífero em todos os lugares é ter o mesmo Espírito do profeta. Amém? Amém. O grande segredo de todos os megas ministérios se tornaram plenamente frutíferos está neste segredo. Todos têm o mesmo Espírito do profeta, aquele que o Senhor levantou como líder principal desse ministério. Isso iluminou os olhos espirituais. Entenderam por fé, compreenderam e procuram zelar por isso. Procuram trazer esse equilíbrio a todo o ministério. O líder principal desse ministério. E o que é um profeta? Porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Todos entenderam. E aquele que Deus levantou, ele é o porta-voz de Deus. Temos isso em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus, o que Ele faz, o que Ele revela, o seu segredo, o que Ele vai trazer como revelação, para enriquecer aquele ministério, para iluminar os olhos de todos aquele ministério, para edificar, para trazer fundamentos sólidos, para trazer base eterna. Deus, o que Ele faz, Ele revela os seus segredos aos seus profetas. Por isso todos têm que ter o mesmo espírito do seu profeta, para entenderem que Deus revela, para que esta palavra se torne fé. Amém. Se os irmãos não tiverem o mesmo espírito do profeta, por mais rica que a palavra venha ao entendimento de cada um, por mais rica que ela chegue ao entendimento de cada um, se os irmãos não tiverem o mesmo espírito, essa palavra não se torna fé. Passa-se alguns meses e vemos irmãos tomando atitudes que o profeta não tomaria. Por quê? Porque aquela palavra que eles ouviram do profeta não se tornou fé. O profeta diz, olha, essa atitude eu não tomaria, esse passo eu não tomaria, dessa forma eu não faria. E já foi ensinado. Mas só que por não ter o mesmo espírito, ela não se torna fé, quer dizer, não vinga. Uma coisa que você planta e não vinga. Meu Deus, plantei e não vingou. Plantei e não vingou. Amém? Amém. Não vinga o que o profeta ministra, por o irmão não ter o mesmo espírito. A palavra cai, mas não tem o mesmo espírito, então ela não vinga. Por isso todos têm que ter o mesmo espírito do seu profeta. Amém? Amém. Aquele que o Senhor levantou como líder principal deste ministério. E nesse tempo da revelação da graça de Deus, o profeta faz parte de quê? Dos ofícios e ministério fundamentais. Então, uma igreja que tem profeta, ela tem ministérios fundamentais. No Rio, uma certa pessoa de uma outra igreja, conversando com as irmãs, ela disse, eu não recebo esse negócio de profeta. Esse negócio de profeta eu não recebo. Então eu disse para essa irmã, você tinha que dizer que a igreja dela não existe.
para complicar lá não? Não tem ninguém que fala lá não? Eu disse, irmã, não tinha que dizer para essa irmã que a tua igreja não existe, é uma farsa, é uma mentira. Porque a igreja está edificada sobre o fundamento De apóstolos e profetas. Então, se ela não querer, a igreja dela não existe. É uma farsa. E qual é a ordem da igreja? Primeiramente profeta, primeiramente apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, pastores e mestres. e mestres. Esta é a ordem da igreja. Está lá em Coríntios. E foi o que Deus deu à igreja em Efésios. Então essa igreja não existe. Ela simplesmente é uma coisa comum na terra. É uma igreja que não tem os ministérios, não tem os ofícios e ministérios fundamentais. Amém? Não existe. Eu não sei para que apóstolo. Eu não recebo isso. Não existe a igreja dela. A igreja dela ninguém é edificado. São crentes volúveis. Talvez até alegres, até honestos de fazer a obra, com certeza. Talvez até zelosos, mas nenhum deles são edificados. Nenhum deles tem estrutura espiritual. Nenhum deles tem uma vida em Cristo com heranças. Nenhum deles tem isso. São crentes até alegres, faz a obra de Deus, são zelosos, evangelizam, vai no presídio, vai no hospital, não é? Faz evangelismo, mas não tem nenhuma edificação. Nenhuma riqueza, nada. Então, quando temos o mesmo espírito do profeta, a palavra ministrada pelo profeta, ela vinga. Amém? Ela vinga. E desde o mais novo, que já tem entendimento da palavra aí, 8, 9, 10 anos, até eu tenha mais idade, cabelo branquinho, no Rio tem uma irmã lá com 83 anos, está bem firme, forte. Irmã Severina, né? 83, se vê mais um fio de cabelo preto. Vai mais aos domingos, que o filho leva, deixa, vai para a igreja dele, depois volta da igreja, pega ela, à noite deixa ela, quando ele não pode levar, ela fica em casa, porque apesar de andar direitinho, está bem firme, mas tem uma avenida lá para atravessar para a igreja que é perigosa. Então, sua idade, a visão às vezes não combina com a distância que o carro vem e é perigoso. Então, desde o mais novinho, eu tenho mais idade, a palavra vinga. As atitudes sempre serão conforme o profeta ensinou. E é o segredo de todos os ministérios. A palavra que o profeta ensina, ela vinga. As atitudes deles, todos é igual ao profeta. Amém? Efésios 3,4 diz isso, ele deu uns como apóstolo. Efésios 4,11, Efésios 4,11, ele deu, o presente de Deus à igreja. Deus deu, são ofícios fundamentais. Uns como apóstolo, outro como profeta, outro como evangelista, outro como pastores e mestres. Amém? Vamos fechar a parte de hoje. Vocês já receberam uma grande introdução. Diga assim, você quer que a palavra vingue? Ela se torne fé? Tem o mesmo Espírito do profeta. Senão não vinga. Amém? Alguns obstáculos que atrapalham muito o crescimento e o ministério. Por não ter o mesmo espírito do seu profeta, pois quem atrapalha o crescimento e o ministério são aqueles que não têm o mesmo espírito do profeta. O profeta não atrapalha o crescimento do ministério. Então, se o ministério não cresceu, que houve vários problemas, não foi o profeta, foi aqueles que não têm o mesmo espírito, esses que atrapalham. Porque todos devem ter o mesmo espírito. Qual foi o primeiro obstáculo, rapidamente? Dúvidas. Diga dúvidas. Dúvidas. Quando existe dúvidas, diga quando existe dúvidas, sobre o profeta, esta obra não cresce. Pois esse não tem espírito do profeta. Pois tudo que provém de dúvidas não é mais fé.
é pecado. Vimos isso em Romanos 14, 22 e 23. Amém? Diga, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. O segundo obstáculo que atrapalha o crescimento de um ministério, ou não ter o mesmo espírito do seu profeta, os que atrapalham o crescimento de um ministério são aqueles que não têm o mesmo espírito do profeta. Os todos devem ter o mesmo espírito. Qual é o segundo obstáculo? Não tem o mesmo espírito de profeta. Hein? Como Miriam. Isso, falar do profeta. Resumindo, é isso mesmo. Adão e Miriam não tiveram o mesmo espírito do profeta Moisés. Porque eles falaram contra Moisés. Se que alguém fala contra, não tem o mesmo espírito. Amém? E eu vejo aqui no João Pessoa, essa linda capital do sol, né? E vocês estão mantendo. Teve alguns probleminhas em Laranjeira, mas hoje voltou de novo ao mesmo espírito. Por isso eles estão dilatando. Mas no Rio ainda tem alguns problemas. E nós temos que orar. Alguns ainda falam. Amém? Então Arão e Miriam não tiveram o mesmo espírito de Moisés, por isso atrapalharam a caminhada do povo de Deus. O povo de Deus não conseguiu caminhar. Parou quando era para caminhar, para chegar logo onde Deus prometeu. Mas quanto mais nós caminhamos, mais chegamos dentro do que Deus estabeleceu. Falaram. Vimos isso em número 12, 1 ao 16. Amém? Número 12, 1 ao 16. Então essa recapitulação para que cada um tenha bem firme isso em sua mente. E o terceiro obstáculo, que atrapalha o crescimento de um ministério, ou não ter o mesmo espírito do seu profeta. Os que atrapalham o crescimento do ministério são aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta. Pois tudo deve ter um só espírito. Qual é o terceiro obstáculo? Desenfreio. Arão desenfreou o povo para os carros. Não teve o mesmo espírito do profeta. O povo desenfreado e é levado aos carros, não cresce. Amém? Então o povo só é desenfreado e vai para os carros por não ter o mesmo espírito do seu profeta. Vimos isso em Êxodo 12, 19 ao 26. Amém? Êxodo 12, 19 ao 26. E o quarto ponto é importantíssimo. E fala dos grupos que se levantam. Os grupos que se levantam na igreja é como câncer. Irmão, peraí, apóstolo. Não fala assim, não. Em nome de Jesus. Câncer é uma coisa que apavora. Graças a Deus que hoje o câncer tem cura. Antigamente o câncer não tinha cura mesmo no começo. E a ciência não tinha evoluído como evoluiu hoje, graças a Deus. Quarto obstáculo que atrapalha o crescimento de um ministério, por não ter o mesmo espírito do seu profeta. Os que atrapalham o crescimento do ministério são aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta. Pois tudo deve ter um só espírito. Cora, Datã, Abirão e On não tiveram o mesmo espírito do profeta Moisés. Por isso levaram muitos da congregação à derrota e à morte. Cora, Datã, Abirão e On formaram grupos. E os grupos de um ministério, volta a repetir, como câncer. Amém? Se eliminarmos os grupos, nós matamos a célula cancerígena. Se não deixarmos os grupos existirem, as células cancerígenas também não existirão. Amém? Estamos vendo em Números capítulo 16, agora irmãos podem, Números capítulo 16, do 1 ao 35.
E esse câncer existia na igreja. Amém? Eu peço que essa mensagem fique bem gravada. E esse câncer existia na igreja de Coríntios. Uma das igrejas fundadas, fundada e aberta pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo escolhido, o apóstolo eleito. Existia grupos na igreja de Coríntios. Existia um câncer na igreja de Coríntios. E Paulo tentou eliminar este terrível mal, este atraso, esta obra maligna, esta coisa diabólica na igreja de Coríntios, quando ele diz o seguinte, estou chegando lá: rogo, pois, irmão, em 1 Coríntios, capítulo 1:10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ligais toda a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo padecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, fui comunicado pela família de Clói que há contendas entre vós, que há grupos entre vós, que existe um câncer entre vós. Quero dizer com isso, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ele faz essa pergunta: está Cristo dividido? Câncer. Diga, os grupos dividem a igreja, porque uns puxam para um lado, outros puxam para o outro lado, outros puxam para o outro lado e outros puxam para o outro lado. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Amém? Então, nós temos o mesmo espírito do profeta, do apóstolo. Nós temos que orar destruindo esse espírito. Amém? Os grupos se levantam em um ministério. Amém? Vamos voltar a Números, capítulo 16. Voltar a Números, capítulo 16. Versículo 17. E Moisés disse a Cora, disse a Datã, disse a Abirão, disse a On, aqueles irmãos que se levantaram contra Moisés e formaram grupos, dividiram o povo, dividiram a congregação, e por isso tiveram muitos problemas. Todos que fizeram parte do grupo de Cora, Datã, On e Abirão, foram derrotados, morreram no deserto. No versículo 17, Moisés diz a eles: tomai cada um seu incensário, e neles ponham de incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor. Então, todos vocês, tragam o seu incensário perante o Senhor. 250 homens, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré, fez ajuntar contra eles. Mas fez ajuntar contra eles, contra Moisés, contra Arão. Porque todo líder tem os seus ajudantes. Quem é o ajudante de Moisés? É Arão? Era Josué? Amém? Era Caleb? Mas Arão era o que estava mais perto. Era o seu irmão, era o que foi. Deus falava com Moisés e Arão falava com o faraó. E Moisés disse que era gago. Moisés disse que eu sabia falar, que não era eloquente. E Arão era eloquente, tinha boa palavra, tinha uma forma de falar bem clara. E Cora fez se ajuntar contra eles. Todo o povo à porta